Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com Saúde. Hoje vamos falar de um órgão tão nobre como o fígado e de uma doença como a hepatite C. A Organização Mundial de Saúde lançou um desafio para erradicar esta doença até 2030. Estima-se que existam 170 milhões de pessoas em todo o mundo a sofrer desta patologia, das quais 40 mil em Portugal. Para falar sobre o tema, tenho comigo hoje o Dr. José Presa Ramos, que é médico hepatologista na Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais conhecido por Hospital de Vila Real. Muito obrigada por ter aceito o desafio de estar hoje aqui comigo neste podcast. Olá Rita, obrigado pelo convite, por estar aqui na sua Conversas com Saúde. E de facto é verdade, amanhã é o Dia Mundial do Fígado, o dia que celebra esse grande órgão que é o fígado que é o único, só temos um. Portanto temos que o tratar bem, mas não o tratamos bem, que isso é outra coisa muito interessante que nós temos aqui que mencionar, não o tratamos nada bem. Não tratamos nada bem porque comemos cada vez pior, consumimos bebidas alcoólicas, temos hábitos de vida que às vezes não são saudáveis, temos muitas vezes comportamentos que não são saudáveis e, portanto, tudo isso no final acaba por levar com que o fígado, que é um órgão que tem muita resistência, mas tudo tem um fim, essa resistência, acaba depois por levar a que tenha doença e que surja a doença e que, apesar de tudo, ainda nós no mundo inteiro, por exemplo, para ter um pouco a noção, existem muitos milhões de mortes ainda anualmente por doença hepática. É uma das principais causas de morte no mundo inteiro. E, quer dizer, e nós às vezes esquecemos um pouco isso. Mas sabe porque é que isso acontece? E eu às vezes costumo, nas conversas com saúde, com os meus doentes, dizer-lhes que de facto o fígado tem uma particularidade. É silencioso, muito silencioso. Não se queixa, não é? Não se queixa rigorosamente nada. E esse é o problema. Eu costumo também dizer-lhes a eles, porque de facto tudo aquilo que não dói ou que não causa inchaço, não é? Não leva a que os doentes procurem o médico. E às vezes são umas análises E que quando fazem. procuram, muitas vezes é tarde e o processo já Sim, lá quando está. às vezes procuram é tarde, não é? Eu às vezes eu digo muitas vezes, quando o fígado se queixa ou dá para você ter qualquer sintoma, habitualmente a coisa já não vai já muito a tempo, já vai tarde, não é? Portanto, e se tiver que esperar por algum sintoma para se preocupar verdadeiramente com a saúde do seu fígado, espere sentado e, se possível, sem fazer grandes asneiras, não é? Portanto, o fígado, sim, é um órgão que é muito, mas muito, muito vítima de nós próprios, do ser humano. O ser humano maltrata-o muito. Consumimos muito álcool. Em Portugal continua a ser a principal causa de morte. A principal causa da doença hepática e de morte também. Por doenças de fígado, não é? E nós não podemos esquecer isso. Beber é cultural em Portugal. É barato beber em Portugal. Que esse é outro dos grandes problemas. E é socialmente É bem socialmente aceito. aceito. É uma dependência. Repare bem, se nós formos a ver um bocadinho na população, uma pessoa que de vez em quando se fica embriagado, não é muito reprovável. Na, na- por exemplo, nos relatórios anuais que o ICAD, que tem sempre números diferentes, que agora já não sei muito bem se é mesmo ICAD ou se será outra coisa, mas bem, ou algo que é derivado disso, ou podes falar ainda do ICAD. Surpreendentemente, surpreendentemente, o álcool não gerava assim tantas contraordenações quanto isso, por exemplo, por verificarem que havia consumo de bebidas alcoólicas entre menores, por exemplo. Coisa interessante, não é? Na estrada, infelizmente, está a crescer. Sim, mas na estrada era o que eu ia Na dizer. Há estrada está cada a vez mais, crescer. quando Na fazem estrada está a esta crescer, não avaliação é? da Páscoa ou das férias do verão ou da passagem de ano, Isso é grande parte dos problemas acontecem por consumo de por álcool. consumo de álcool, consumo nocivo de álcool. Mas, por exemplo, quando nós vamos ver as contraordenações que existem, eh, por,
consumo de bebidas alcoólicas entre menores de 18 anos é uma coisa ridiculamente pequena. E nós, se formos a ver, é só pensarmos nós assim rapidamente, fizemos assim, fechamos os olhos, fizemos um flash. Os jovens começam todos a consumir álcool muito cedo. Demasiado cedo. E nós sabemos que quanto mais cedo começarem, maior a probabilidade de se tornarem adictos ao álcool. Portanto, isto é um problema. E depois o álcool traz outros problemas atrás deles, não é? As pessoas que consomem bebidas alcoólicas em excesso têm comportamentos que são, muitas vezes, que não são adequados e onde, por exemplo, vamos bater agora na hepatite C, não é? A hepatite C e o álcool, muitas vezes, as pessoas que consomem bebidas alcoólicas em excesso, muitas vezes têm hepatite C, ou que têm hepatite C, consomem bebidas alcoólicas em excesso, e, por exemplo, as duas doenças juntas É explosivo. é uma mistura explosiva completamente. Por norma, as pessoas que, quando nós fazemos o inquérito clínico ao doente, a história clínica ao doente, e vamos ver que o doente tem uma história de hepatite C ou é reportado aos cuidados diferenciados hospitalares com uma hepatite C, o consumo de álcool está lá sempre. E o que nós vemos é que quanto maior consumo de álcool houver com hepatite C, a doença provavelmente apresenta-se mais grave. Habitualmente apresenta-se já, ou pode-se apresentar já em fase de Eu queria cirrose. começar por lhe perguntar, porque infelizmente em Portugal nós temos muito desconhecimento sobre saúde e muita desinformação, porque nós vivemos numa era em que em segundos as notícias se propagam pelo mundo inteiro e não são corretas. Vou-lhe fazer uma pergunta muito básica, mas para as pessoas lá em casa percebam o que é efetivamente a hepatite C. A hepatite C, muito rapidamente, é uma infecção que é adquirida habitualmente, é feita por um vírus, primeiro de tudo é um vírus, que é adquirida na esmagadora maioria das vezes por partilha de materiais, e que está intimamente, extraordinariamente relacionado com a toxicodependência. Portanto, partilha de materiais injetáveis, portanto, em que eles Correto. usam e consomem as drogas por via injetável. Nós em Portugal, apesar de tudo, temos um programa de troca de seringas que está implementado, que foi implementado precisamente não só, e não foi direcionado para a hepatite C, foi direcionado mais para o HIV, HIV. mas que para a hepatite C serve porque as vias partilham vias de transmissão, não é? Mas na realidade é, enfim, é a causa principal que é um fator de risco para a hepatite C é, sem dúvida, o consumo de drogas, não é? O consumo de drogas. Não podemos esquecer outras práticas. Não podemos esquecer outras práticas. E aqui assim eu vou deixar aqui assim um alerta principal para as pessoas que fizeram transfusões antes de 1991. As pessoas que fizeram transfusões antes de 1991 estão em risco grande de poderem ter hepatite C. Porquê? Vamos lá ver uma coisa. A hepatite C foi descoberta quando? Em 1989. 89. E a partir de 91 é que as transfusões de sangue se tornaram verdadeiramente seguras. Hum? Portanto, tudo que está antes não se sabia, não era testado. Isto aqui assim não estamos aqui assim a falar de negligência, não, nada disso. Nada disso. Não se conhecia, ponto final. E portanto, só a partir de 89 que é identificado o vírus é que se passou a identificar e a testar os sangues todos. Portanto, as pessoas que fizeram antes desta data transfusões, e há muita gente que fez transfusões, Ou seja, e sendo uma doença silenciosa, há a pessoas ver, que efetivamente podem viver com a hepatite C e não e saber ao não dia de saber, hoje. e não saber. Portanto, já imaginou o que é que isto, se nós pensarmos bem, o que é que isto pode trazer em termos de saúde das populações, não é? Portanto, e realmente, por exemplo, as mulheres que têm acidentes de parto no passado, que muitas vezes faziam transfusões, foram submetidos a transfusões por acidentes de viação, ou acidentes de trabalho, antes dessas datas. E atenção, isto não é só em Portugal. Eu não estou a falar só de Portugal.
Porque repara bem, nós temos, por exemplo, doentes que muitas vezes nos aparecem que fizeram transfusões, vamos imaginar, quando estavam imigrados em França ou noutro país qualquer, não é? Portanto, isto é um fator de risco. E às das pessoas nem lhe passa pela cabeça. Ou seja, há muita gente que descobre depois acidentalmente, numas análises que faz, a outra coisa qualquer, mas são pedidos aqueles parâmetros e é aí que a pessoa descobre. Sim, exatamente. Porque repara bem, é que depois a hepatite C tem outra particularidade. Para além de tudo, para além de ser silenciosa, muitas vezes as alterações que provoca nas análises do fígado, não é? Aquilo que se chamam as transaminases, não é? Enfim, têm um curso oscilatório. Ora estão elevadas, depois podem baixar até normalizar, depois sobem outra vez. E portanto, se nós fizermos umas análises por qualquer coisa que tenha ou que esteja estas as análises do doente numa fase de normalidade, Não é fácil de lá chegar ou ao seja, diagnóstico. não é fácil muitas vezes lá chegar. E portanto, daí que enfim, a Coordenação Nacional para a Hepatite C, ou para as hepatites, melhor dizendo, advoga, e bem, que pelo menos uma vez na vida a gente faça o teste para a hepatite C. A razão é óbvia. Nós mulheres, e eu falo por mim que tive 2 filhos, nós mulheres quando estamos grávidas somos não? Isso, a hepatite C não faz parte. Atenção, Hepatite C não faz parte. a hepatite C, se nós formos a ver naquilo É que só o HIV? HIV e hepatite B. Eu por acaso tinha a ideia que fazia parte daquele Ah, conjunto de análises que na gravidez isso- fomos ou obrigadas seja, a fazer. Felizmente, maior parte, ou seja, o painel é HIV e hepatite B. Hepatite C, os colegas cada vez vão introduzindo mais Certo. esse parâmetro. Mas na realidade isso não foi alterado. Pelo menos que eu saiba, enfim, nos últimos tempos. Ora, está a ver, não é? Obviamente eu percebo um pouco, eu entendo um pouco o porquê disso. Nós temos que perceber isso. Porque tem a ver com a Com a transmissão transmissão. vertical. Ou seja, no momento do parto, não é? Quer dizer, nós de facto devemos saber e ter a noção de que se tiver hepatite B, a mãe tem que o recém-nascido fazer a imunoglobulina, fazer a vacina, fazer aquelas medidas todas para evitar adquirir enfim, a hepatite B, e o HIV é exatamente a mesma coisa. Portanto, a pessoa percebe um pouco isso, não é? Mas a hepatite C não tem muito essa predominância. A transmissão que ele tem no momento de parto é uma transmissão, eu diria quase que reduzidíssima, que é mesmo, por exemplo, o que se passa na transmissão por via sexual, do vírus da hepatite C. Existe, é verdade, mas se nós falarmos em relações sexuais heterossexuais, não é? Homem e mulher, assim, falando assim rapidamente, a probabilidade é muito, cerca de 4%, mais ou menos. Mas já não é a mesma coisa se nós formos a introduzirmos aqui assim o tema que temos que introduzir atualmente, porque nós temos que ser adequados aos tempos em que vivemos. Claro, sem dúvida nenhuma. E já não é a mesma coisa quando estamos a falar de sexo de homens com homens, onde a hepatite C aumenta muito. Tem havido surtos, por exemplo, de hepatite C aguda, etc, 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 não é? Portanto, a hepatite C existe, continua a estar aqui. Nós temos feito algum esforço em Portugal para que podemos ter feito mais, podemos fazer mais. Acho que, acima de tudo, nós vamos fazendo esforço e acima de tudo, muitas medidas de origem local, de iniciativa dos médicos ou do grupo de médicos entre hospitais, o que quer que seja, que visa precisamente diagnosticarmos primeiro, como já se percebeu, o mais difícil é diagnosticar. Então aqui o grande apelo à população é que cada um de nós, enquanto cidadão responsável, faça efetivamente uma vez na vida O teste de hepatite C. o teste de hepatite C, o de HIV, ou para sabermos, não é? Porque Isso é fácil. Ainda por cima, uma parte dos testes são testes rápidos, que é como se fizer uma glicemia, picar um dedo, uma gotinha de sangue. certo, e mas se a conseguir maior saber parte isso. de nós, o médico de família, quando prescreve uma série de análises para outra coisa qualquer, ou por rotina, não custa nada, não é? É retirado do mesmo tubo de sangue, portanto, se calhar enquanto cidadãos responsáveis, o principal apelo à população é esse. Conheçam efetivamente
o vosso corpo, mesmo não tendo comportamentos de risco, porque podemos estar a falar de uma transfusão que foi feita, como diz, Uns anos, há uns anos atrás. há uns anos atrás. E eu dou aqui assim um outra. E estamos a falar um bocadinho de epidemiologia, não é? Nós estamos a falar um bocado de Certo? epidemiologia, que eu acho que é talvez o mais importante, digamos assim, aqui nesta conversas com saúde. Na realidade, por exemplo, hum, existe um outro grupo que eu habitualmente dou sempre recomendação, por exemplo, tem um bocadinho a ver com os esteticistas. Já pensou um bocado? Se nós usarmos o material numa esteticista e vamos pensar que os esteticistas não têm autoclave para fazer uma Certo. esterilização a sério, para eliminar o vírus. Se nós não usarmos o nosso material, e nós devemos usar sempre o nosso material para podermos ir a uma esteticista, a Rita não tinha pensado nisso. Não, nunca. Está a ver? Portanto, conversas com saúde, a ter noção, Estamos sempre a aprender, é um a aprender. facto. Portanto, e isso, eu com isto não estou a dizer, atenção, por favor, não entendam, acho que as pessoas às vezes podem descontextualizar um bocadinho as coisas. Eu não estou a dizer que os esteticistas, por amor de Deus, seja um local onde toda a gente vai apanhar isso. Não, nem coisa que se pareça. Nem coisa que se pareça. Nós temos que começar efetivamente por diagnosticar para efetivamente tratar. Ao dia de hoje, a hepatite C tem tratamento. Graças a Deus. E gostava que me falasse sobre isso. Olha, Rita, eu vou lhe dizer, eu enquanto médico, eu digo, vivi 2 momentos únicos enquanto médico. Um excelente e outro que espero esquecer-me, enfim, rapidamente, mas uma pessoa não se esquece. O primeiro de excelência, assisti em primeira fila à cura da hepatite C. Foi um momento fantástico. E podemos recordar uma coisa: até ao momento é o único vírus que é curável. A terapêutica surgiu há quantos anos? Os primeiros estudos, e a terapêutica comercializada em 2014. Já lá vão 12 anos. Epá, parece que foi outro dia. Mas é, Hã, é recente. é, é recente. Nós antigamente não conseguimos, quer dizer, curávamos alguns doentes, cerca de não chegava bem a metade dos doentes que tratávamos, mas os tratamentos eram terríveis, meu Deus, meu pai, eram terríveis, era uma dor de alma para os doentes. Eu ver os doentes, padeciam muito os doentes para tratar. Estamos a falar de tratamentos de 48 semanas, 1 ano de tratamento, injeções semanais, comprimidos que lhe provocavam anemia, as injeções que os punham completamente, cheios de dores musculares, com astenia, falta de força, muitas vezes faziam febre, hum, era um drama. E às vezes chegavam ao final e não estavam curados. Hoje é um tratamento relativamente simples, Hoje é um tratamento simples. Hoje tratamos os doentes com esquemas entre 8 semanas, 2 meses, a 12 semanas, 3 meses. Estamos a ver? o que é extraordinário. E Portanto, melhor tudo, medicamentos que quase não têm efeitos adversos. ou seja, temos aqui uma grande contribuição da indústria farmacêutica, do avanço Sem dúvida, sem dúvida. das farmacêuticas e do investimento das farmacêuticas no desenvolvimento destes fármacos que vieram simplificar a vida aos médicos e que trouxeram uma nova esperança para estes doentes, porque eu acho que deve ser extraordinário uma pessoa que vivia com uma doença incurável e que neste momento É fácil. é Sabe, fácil. neste momento, é talvez das doenças, mais fáceis de tratar no mundo da patologia, não é? Nós quando um doente nos chega com uma hepatite C, graças a Deus chega-nos quase sempre em fases muito medianas da doença, hum, e esse doente é facilmente tratável. Ou seja, nós temos taxas de resposta, e essas taxas que é chamada resposta virológica sustentada, que vamos pôr isto igual a cura, Certo. resposta virológica sustentada, que é igual a cura, ou seja, tiramos o vírus completamente da circulação. 97%. É muito bom. É quase para dizer que só não conseguimos tratar os distraídos. Quer dizer, isto é uma coisa fantástica.
E é fácil a adesão à terapêutica destes doentes, porque efetivamente a pessoa tem que tomar, acredito que tenha que ser uma toma muito controlada, não é? Que a pessoa tenha que fazer o tratamento correto. Portanto, ou seja, a pessoa aceita facilmente. Aceita, aceita, aceita. Porque repara bem, basta só uma pessoa. Quando nós dizemos a um doente: olha, você tem este diagnóstico, mas tem uma cura se você fazer este tratamento, que ainda por cima é gratuito. E Portugal tem muitas coisas más, mas dessas coisas excelente, É co-participado ou pelo seja, nosso a Sistema Nacional de acessibilidade, Saúde exatamente, a a 100%. acessibilidade, ao- a acessibilidade não é um problema. Ou seja, não é pelo facto de ser caro que os doentes não pagam nada os doentes, não pagam rigorosamente nada. E portanto, quando não sou dirigir a um doente, a esmagadora maioria das vezes os doentes aceitam e fazem-no e cumprem o tratamento até ao final. Porque nós damos-lhe sempre o que eu estou aqui a dizer, aqui à Rita, que estamos aqui a conversar, e são as conversas que eu tenho com os doentes. Olha, você vai ter o tratamento, 8 semanas ou 12 semanas, conforme o esquema, enfim, às vezes depende de muitas coisas nos doentes. O o doente diz assim, 97%, ou seja, é quase 100% garantido que você vai ficar curado. E isso realmente é uma força para o doente tremenda, não é? Quer dizer, já viu? Imagina assim, eu dizer, você tem uma doença, já vou lhe dar umas pastilhas, você vai tomá-las, Daqui a um e no final de 3 meses você está curada. Você não os fazia? tomava, claro. Claro, como é óbvio. E ainda por cima. É de graça e tem poucos efeitos adversos. Portanto, na realidade, eu acho que nós devíamos, aqui em Portugal, como eu há bocado falava e pegando um bocadinho naquilo que eu estava a falar, quer dizer, há muitas iniciativas por parte de médicos e de grupos de médicos e de hospitais para tentar diagnosticar e depois tratar. Infelizmente, não há uma iniciativa eh, coordenada, concertada a nível governamental. Está-me a entender? Quer dizer, essa é que é a pena. Essa é que é a pena, de facto. A coordenação para as hepatites virais faz o que pode, com os meios que tem no fundo, aquilo que lhe deixam fazer. Basicamente é isso. E temos de falar assim, obviamente que eles não podem dizer isso, mas eu posso dizer, porque não faço parte desse grupo. Eles têm vontade, são pessoas com muito valor que lá estão, mas no fundo são controlados, no fundo, para fazer aquilo que mais pressão de fazer, que era a implementação de um plano nacional, não é? Tem estas recomendações de fazer o vírus, o teste para o vírus da hepatite C pelo menos uma vez na vida, não é? Mas depois isto impacta nos centros de saúde, em muitas coisas, que não vale a pena estarmos aqui assim a discutir essas mesmas situações. Depois leva a que a gente ainda tenha, enfim, uns milhares de doentes para tratar em Portugal. Mas eu sei que a nível local, nomeadamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, o doutor tem um projeto, em conjunto com a Unidade Local de Saúde de Bragança, correto? Do Nordeste. Do Nordeste, justamente para fazer face a este apelo da Organização Mundial de Saúde para erradicar na região a hepatite C. Fala-me um bocadinho deste projeto. Olha, bem, eu falo do projeto, mas antes de dizer isso, só dizer aqui uma coisa. Infelizmente, Portugal não vai cumprir em 2030 os desígnios da Da OMS. OMS. Isto foi revisto para Portugal Nós estamos em 2000, bom, faltam 4 anos. 4 anos, está a ver? Não vamos conseguir. Provavelmente vamos ter que arrastar isto para 2050. Portanto, nós andamos sempre um bocadinho 20 anos atrasados em relação aos outros. Se formos a ver aqui, por exemplo, a Espanha, que tem uma posição e que tem uma maneira de pensar e de ver as coisas completamente distintas de Portugal, e é uma fronteira que nos separa. Eles têm um programa que de facto está a resultar e eles praticamente têm, provavelmente em 2030 vão ser dos poucos países na Europa que vão ter hepatite C erradicada. Mas eles têm um programa nacional? Tem um programa nacional, coisa. Há uma força governamental por trás daqui. Em Portugal, pronto, já vimos que não vai ser assim.
infelizmente, mas é o que é. Não podemos fazer nada, não é? Eh, Nós, localmente, como eu há bocado falava, assim, iniciativas de grupos de médicos, achamos que naquilo que são as fronteiras de Trás-os-Montes poderíamos fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, e nós começámos, este plano que nós temos é um plano que tem 3 partes. 2 delas já se completaram. A primeira parte foi avaliarmos os doentes com determinada idade, ou seja, que estavam entre os 60 e os 85 anos de idade, porque enfim, havia aqui uma ideia de que essas pessoas que estão nessas idades pertencem àquilo que se chamavam os baby boomers, não é? Que é um grupo de doentes que é particularmente afetado da hepatite C noutros países. E nós, enfim, o que fomos fazer é uma coisa simples, vamos perceber se na realidade, nestas fronteiras de Trás-os-Montes, isso é verdade, isso acontece. E na realidade percebemos que não acontecia, uma prevalência baixíssima. Mas esses doentes foram todos testados a nível hospitalar, Foi correto? testado a nível do centro de saúde. Centro de saúde. Do centro de saúde. Com testes rápidos, no fundo eram no fundo testes oportunistas. Os doentes iam lá por outro motivo qualquer e nós convidávamos os doentes a participar, fazendo um testezinho de uma picada no dedo, uma coisa simples. A segunda parte deste projeto foi uma segunda parte um pouquinho mais elaborada. Porquê? Porque nós fomos tentar ver e chegar a populações que são difíceis de chegar. E que populações é que foram essas? Populações que vivem em prisões e populações que são atendidos nos centros de respostas integradas das equipas de tratamento. Enfim, aquilo que antigamente se chamavam os CATs, que agora já não se chama isso. Portanto, e estas populações são populações muitas vezes têm, e principalmente as da equipa de tratamento, dos centros de respostas integradas das equipas de tratamento, enfim, nos centros de toxicodependência, essa mesma população muitas vezes tem um acesso à saúde difícil. Difícil. E portanto o único acesso que eles têm para eles à saúde são os médicos que os tratam e que os seguem nestes mesmos centros, nestas mesmas equipas de tratamento. No fundo, quase que estes médicos que lá estão são tipo os médicos de família destes mesmos doentes. É muito meritório isso, atenção. Eu tive uma experiência fantástica durante 6 anos em que trabalhei em apoio a estes mesmos centros de resposta integrada, e foi uma experiência a nível médico, a nível pessoal, do mais enriquecedor que se possa imaginar. E então nós fomos, em vez de os doentes viessem ter connosco ao hospital, que é mais difícil, nós fizemos ao contrário. Foi o hospital e a tecnologia disponibilizada no hospital ter com eles. E portanto nós tivemos o apoio de uma empresa que nos cedeu o equipamento, conseguimos uma bolsa que depois nos permitiu comprar os testes, e aos doentes que eram positivos nas picadinhas que eles fazem, de rastreio, era-lhes feito um teste mais específico, que era enfim, o PCR do vírus C, para ver se eles eram positivos ou não. E de facto foi muito interessante, o tempo que aquilo durou. O equipamento, nós tínhamos um mapa em que eles rodavam entre vários sítios, não é? Iam passando, enfim, aquilo estava tudo muito bem coordenado, iam passar de sítio em sítio, não é? Estavam lá durante X tempo a máquina e os doentes eram todos testados. Não é? E na realidade testamos muitos doentes. Testamos mesmo muitos doentes e tivemos muitos diagnósticos e muitos tratamentos. Portanto, E é fácil este tipo de doentes, né? Porque estamos a falar que pessoas que estão presas ou que vão aos centros de atendimento aderirem a esta terapêutica. olha, no- nas pessoas que estão presas, costuma ser relativamente mais fácil, não é? Por questões óbvias. Os doentes, obviamente, são sempre convidados a participar no tratamento e a tratarem. São informados sobre o que se está a passar com a sua saúde. É sempre um ato voluntário. Se eles não quiserem, não querem. Ponto final.
ninguém pode obrigar ninguém a fazer um tratamento. Nas equipas de tratamento, os doentes faziam um tratamento, no fundo assistido, ou seja, quando iam lá, Certo. portanto, e tomavam lá o tratamento, e ao fim de semana levavam o tratamento para casa. Foram poucos os doentes que abandonaram o tratamento, surpreendentemente. Mas se virmos ao contrário, ou seja, se eles forem ou tiverem que ir ao hospital, isso já não é assim não tem tanto sucesso. Não vão ao hospital. Muitos não vão, Portanto, se faltam não, as consultas, se não houvesse felizmente. esta estratégia do hospital ir junto da comunidade, que foi o que vocês fizeram, Quando falo do hospital não é os profissionais, não é hospital, quer dizer, é no fundo a tecnologia que está disponibilizada nos hospitais, que é pronto, a foi PCR. foi um projeto vosso, não é? Portanto, se não houvesse esta mudança de mindset, tendo em conta que tanto as pessoas não se deslocam, estas comunidades não se deslocam, então vamos nós junto da comunidade. Isto foi feito, atenção, os colegas, e os médicos e os enfermeiros que trabalham nestas equipas de tratamento, eles tiveram gostaram imenso do projeto, aderiram imenso eles próprios ao projeto. Foi uma coisa muito interessante, aderiram imenso ao projeto. Foi uma experiência muito interessante isto. Sabe que às vezes estas experiências que nós temos, estes ensaios de projetos terapêuticos que uma pessoa faz nos hospitais, às vezes tem esta fase final dos resultados, mas também tem uma parte de motivação das equipas. Que é extraordinário participar, nós estamos a falar de participar num projeto de erradicação Exatamente. de uma doença que ainda causa algum estigma. Muito estigma. Muito estigma. Porque não é, ninguém gosta de dizer que tem hepatite C, não é? Não, não. E É muito estigmatizante. Sabe porquê? Porque na realidade a hepatite C, ninguém diz. Sabe porque é que ninguém diz que gosta diz que tem hepatite C? Porque está sempre conotado com o quê? Com a toxicodependência. Não é um disparate, não é? Quer dizer, obviamente que é o grupo mais numeroso. sim, mas pode não Mas ser outras dessas formas que a pessoa exatamente, não é? Quer adquiriu. dizer, já falámos aqui outras formas de se poder adquirir o vírus da hepatite C. Verdadeiramente, estes doentes lá foram tratados, eram tratados, e na realidade eu acho que, muito sinceramente, este mesmo projeto não é por ser um projeto que nós desenhamos, implementámos. Eu acho que era um projeto que eu diria mais que acho que era facilmente execuível, estendê-lo para estas O que é ETS. que falta para estender isso aos seus colegas do resto das unidades locais de saúde e tornarmos isto um projeto nacional? Até porque Portugal tem todo o interesse em ser um país da Europa sem hepatite C e acabou de me dizer tudo aquilo que é necessário, não é? Que vocês têm a experiência, montaram o projeto, sabemos quais são os fármacos, quantas semanas de tratamento, quais são as empresas que os vendem, o que é preciso para de norte descermos a sul e percorrermos o país inteiro. Vontade, organização, está a perceber? Porque e depois obviamente verbas, verbas. Isto no fundo prospectar todo o dinheiro. Infelizmente, mas é verdade, não é? Mas eu estou em crer que, provavelmente se Em breve vai apresentar os seus resultados, vamos a correto? pôr os resultados, estamos a Vão escrevê-los, não só publicar. por apresentá-los em congresso, mas apresentá-los congresso entre pares, mas apresentá-lo também e tentar publicá-lo, porque acho que os dados são os dados muito bons. Mas, repare bem, nós podíamos estender esta mesma metodologia por todo o país. Porque Termos uma máquina destas, assim, o difícil é equacionar o projeto, não é? A partir do momento em que, em que está montado e que tem resultados, é replicá-lo. é replicável, O não que é? está bem feito não mexe, não é? Exatamente, pelo menos a equipa que está a ganhar não se mexe ao intervalo. Mas na realidade, Rita, nós temos. Só que depois existem coisas. Às vezes há coisas em Portugal que nós não conseguimos perceber. Porque é que as coisas não são aproveitadas e são implementadas. Quer dizer, eu acho que este projeto era um projeto que a nível das equipas de tratamento. E acho que provavelmente vamos imaginar uma estrutura como
eu vou-lhe continuar a chamar o ICAD e peço desculpa se realmente não for mesmo o ICAD. Hum, Se tem uma capacidade de negociação muito superior a 2 hospitais que tentam negociar, um equipamento e tentam negociar, preço de testes, de reagentes, etcétera. Está-me a entender? Quer dizer, se nós estivermos a falar numa situação como é uma estrutura central, não é, provavelmente era capaz de conseguir ter uma capacidade de negociação muito melhor e mais fácil, de que permitisse que os doentes pudessem ser tratados, diagnosticados primeiro e depois tratados juntamente com os hospitais. Acho que isso era facílimo de fazer, nós fizemos, nós não somos mais, atenção, nós não somos mais inteligentes que os outros. Temos talvez uma vontade, houve uma série de situações que, enfim, que se reuniram favoráveis para isso, não é? Eu conheço E relativamente implementamos, bem o não é? Quer dizer, não projeto é? e vocês bateram a muitas portas. Acho que há muito trabalho de fundo vosso, enquanto coordenadores do projeto, e isto é o verdadeiro propósito da medicina, não é? E eu acho Sim, que há aqui uma grande vontade de fazer para além de, não é? Para além da consulta, para além do ver doentes, o estar envolvido. Isto é quase um espírito de missão, não é? Andar à procura de verbas e falar com empresas para que as coisas aconteçam. Isto é fazer acontecer. é fazer acontecer. E isso dá trabalho, não é? É, Rita, Isto é uma mas, medicina quase por missão, não é? Rita, eu parto do princípio que tudo na vida, se nós quisermos ter algo na vida, Temos que correr atrás. temos que correr atrás dela. Eu não acredito que as coisas caiam do teto. Nunca acreditei nisso. Por isso não jogo semanalmente em nada de Euromilhões, em nada disso, porque não jogo, porque eu não acredito nisso, não é? Porque, enfim, as probabilidades são reduzidíssimas, portanto, eu não vou estar a viver a minha vida em função disso. E, portanto, vou atrás, não é? E, mas tivemos que não só bater às portas para conseguirmos os fundos para podermos comprar os testes, porque, enfim, a empresa gentilmente nos cedeu o equipamento, mas, acima de tudo, depois localmente, quer, quer eu na unidade local de saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, e tivemos aí muita colaboração por parte do Serviço de Patologia Clínica, da secção de transportes do hospital, que era ele que fazia o transporte do equipamento entre unidades, portanto, eles acederam facilmente a isso. E depois, na unidade local sul do Nordeste, a doutora Cristiana Batochas, que era enfim, a minha colega que estava lá também a coordenar lá este mesmo projeto lá em Bragança, é a mesma coisa, não é? Portanto, nós acabámos por, fácil não foi, mas é possível fazê-lo, portanto, e acho que há outros projetos em Portugal onde as pessoas e os meus colegas, não desistem também e vão atrás e chateiam e conseguem, e conseguem. Se nós temos assim: "Epá, você conseguiu eliminar não sei, não é, quer dizer, mas acho que dei um contributo muito grande para a eliminação do vírus da hepatite C, não é? E se nós conseguimos agora implementar a terceira parte do projeto, não é? Que é enfim, isso já é uma coisa um pouquinho mais complexa, provavelmente eu diria que poderíamos, não em 2030, mas em 2035, ter talvez erradicado nas fronteiras de Trás-os-Montes o vírus da hepatite C. Mas é como eu lhe digo, nós temos sempre que acreditar que vamos conseguir. E temos sempre que ir atrás. Não desistir. Se nós desistirmos à primeira adversidade, desistimos, Não, aqui não é? Quer dizer, a questão é que todo o processo logístico está montado e as pessoas estão cá, as pessoas têm o know-how do projeto, portanto, se houvesse um esforço concertado entre todos os hospitais, claro que obviamente é possível que tenha que passar pelo Ministério da Saúde, que terá outra força de intervenção junto destes grupos, e existem fundos para tantos projetos. Ainda agora Portugal recebeu através do PRR N fundos europeus que capacitaram vários hospitais no nosso país, seja de TACs, seja de ressonâncias, seja de robôs cirúrgicos, que são coisas que envolveram milhões. Como é que não é possível? E eu sei dos valores que estamos a falar para este projeto, estamos a falar de um valor muito mais baixo. E, portanto, é uma opa, questão de vontade, o- ou é uma questão de se falar sobre o problema
E lá está, quando os cidadãos não estão informados, também não podem reivindicar mais. os seus direitos e dizer eu quero cura, Sim, não é? sim, totalmente. Olha, eu muitas vezes, assim, a título de gracejo, se nós formos a ver, por exemplo, vamos ver 2 vírus que partilham vias de transmissão. O VIH e o VHC é o vírus da hepatite C. O VIH conseguiram muito mais, do ponto de vista de coisas. Os programas são muito mais estruturados, as coisas são diferentes. Estão diferentes. O vírus da hepatite C não é tão sexy. O vírus da Sim. hepatite C não é tão sexy. O soundbite a nível até de comunicação social feita nas campanhas é completamente diferente. Porque repara bem, o VIH atingiu particularmente algo que no ser humano e nas relações do ser humano impactava muito, não é? E portanto, e isso teve muita importância para depois nós termos o que temos atualmente. Programas bem feitos, tudo bem que há muita coisa que ainda falta fazer, não estou a dizer que é uma perfeição, mas Portugal realmente tem as coisas bem estruturadas, vai conseguindo fazer e está ali completamente dentro do que são as metas, não muito longe, ali das metas europeias, por aí fora. Podia estar melhor, Hoje em podia estar dia é melhor. possível viver com HIV, não É é? uma doença crónica. Com uma doença crónica completamente controlada. Agora, a grande diferença é que não há cura. E quando temos uma doença como a hepatite C, que há cura, que há uma terapêutica dirigida e que, portanto, é possível erradicar, vamos agarrar nos meios da ciência, né? Porque é disso que estamos a falar, andamos sempre à procura da cura para o HIV, da cura para o cancro. Aqui estamos a falar de uma hepatite C que tem cura, portanto, vamos agarrar nisto Oh, e erradicar a hepatite C. aqui ainda por cima, aqui há, quando isto tudo começou, não sei se recorda daquele famoso episódio do doente que foi à Assembleia da República, ou foi à Comissão de Saúde, que protestou lá na Comissão de Saúde, por aí fora, portanto, que é um doente que, enfim, infelizmente já nos deixou, que foi um momento muito importante. Esse momento indireto, a comunicação social tem um poder fantástico, não é? Transformou completamente, mas completamente, a decisão governamental. Foi um momento de viragem completamente. Foi um momento de viragem. E esse momento que, na altura, estávamos a viver na troika. Nessa altura, estamos a viver em plena troika. Estamos a ser uma crise, pá, económico-financeira tremenda, meu, em Portugal. E os tratamentos eram caríssimos. Os tratamentos eram caríssimos. E aí, o Ministério da Saúde, na altura era o Dr. Paulo Macedo, que lá estava, tinha uma capacidade de negociação com as empresas farmacêuticas fantástica. Ele conseguiu negociar um preço muito favorável, que nos permitiu tratar no imediato muitos doentes, principalmente os doentes que estavam piores. Nós, a primeira fase todo desta situação foi tratarmos os doentes que estavam piores. Os doentes que tinham doenças hepáticas mais avançadas, morriam muitos doentes com hepatite C, por cirrose por hepatite C. Muitos doentes. Era um drama vê-los morrer, sem nós podermos fazer nada aos doentes. Nós atualmente, eu não me recordo, neste momento, de ter doentes internados por doença hepática crónica, vulgo cirrose, não é? Internados por vírus, ou seja, a causa ser cirrose hepática por vírus da hepatite C. Não me recordo disso, não me recordo. Está a ver? Antes disso, sim, era muito comum nós termos doentes desses internados e morria muita gente com isso. Não, neste momento não. E portanto isso tudo foi fruto aos tratamentos, não é? Quer dizer, muitos doentes, repara só bem isso, muitos doentes foram tratados, saíram de listas de transplante. É uma coisa fantástica. É uma coisa extraordinária, até Extraordinário. porque
mas que depois eram Um- transplantados, eram reinfectados novamente. Porque fazer um transplante hepático não só acarreta uma série de custos, como é muito difícil encontrar um dador compatível, não é? Estamos a falar de um. Sabe que Portugal é um país que transplanta muito. Eu sei, Sabe? sim, Nós, felizmente sim. nossa legislação, nós temos uma legislação muito friendly, muito amigável para a transplantação. Nós também temos coisas muito boas em Portugal, atenção, não podemos só falar mal, temos coisas boas. Portugal é um país que, para a população que tem, nós transplantamos muito. Somos um dos países que mais transplantamos. Somos um dos países que mais transplantamos no mundo. Não estou a falar em número total de transplantes, número de transplantes por população. Uhum. Por exemplo, os nossos amigos aqui em Espanha transplantam imenso também. Que são países que transplantam mesmo muito. Há países que transplantam menos porque têm legislações que não são tão amigáveis. Está a perceber? Nós aqui, só para dar aqui assim todos nós somos dadores. Todos nós somos dadores. A lei é assim. Certo, a menos que tenhamos escrito. A menos que, exato, que a gente diga e por escrito que não Ok. quer ser dador. Portanto, todos nós somos dadores. E isto realmente leva a que facilmente em Portugal se transplante. É fácil transplantar em Portugal. E atualmente existem técnicas que nos permitem resgatar alguns órgãos que há uns anos atrás não eram usados, que nos permitem esses órgãos ser resgatados para poderem ser transplantados. E, portanto, nós acabamos por ter e transplantar bastantes doentes, mas nós neste momento partimos muito mais de um princípio que é a prevenção da doença. Prevenir que a doença progrida, identificá-la primeiro, e temos neste momento, sabe que o conhecimento tem avançado imenso. Imenso, imenso, imenso. E é isto de facto, eu digo, é fantástico uma pessoa estar neste momento a viver isso, não é? Porque realmente o conhecimento muda a uma velocidade impressionante e nós conseguimos trazer para o doente os conhecimentos, aplicá-los ao doente e fazer com que as doenças, por exemplo, progridam, que vão progredir, mas a gente consiga prevenir o aparecimento de complicações. Por exemplo, nós não falámos, mas o carcinoma hepatocelular, o cancro do fígado, vamos falar assim, cancro do fígado, que estava intimamente relacionado com o vírus da hepatite C, por exemplo. Está a perceber? As pessoas muitas vezes tinham a sua doença hepática pelo vírus da hepatite C, pela hepatite C, e no decurso da sua evolução, cancro do fígado, não é? Essas pessoas. E que muitas vezes acabavam por morrer, não diretamente pela hepatite C, mas pelo cancro de fígado que foi provocado e produzido pela hepatite C, não é? Portanto, e nós neste momento, infelizmente continuamos a ter cancros de fígado diagnosticados, mas a hepatite C deixou de ser a causa principal disso, não é? Neste momento a causa principal de cancro de fígado continua a ser o álcool, não é, como causa da doença, e a doença metabólica provocada pela obesidade, pelo excesso de peso e por aí fora. Está a perceber? Quer dizer, e isto, neste momento, para nós, o nosso grande foco neste momento é mesmo essas duas patologias, porque isto tem a ver com comportamentos. A hepatite C também tem a ver com comportamentos, não é? Voltamos àquilo que eu falei no início. O nosso fígado é destruído e nós damos cabo E dele. somos nós que o Nós tratamos mal. damos cabo que o tratamos muito mal, muito mal. E só temos um fígado, quer dizer, mas os tratamos muito mal, não é? Quer dizer, é uma coisa impressionante para aquilo. Eu gostava que deixasse aqui 2 apelos. Um à população em geral, porque de facto começa pela nossa própria educação enquanto indivíduos, não é? E um apelo, efetivamente, governamental ao Ministério da Saúde, que é quem tem a capacidade para mudar o resto mais rapidamente. Olha, Rita, para a população em geral, é que, na realidade, tudo aquilo que seja consumo nocivo, o álcool, reduzam a zero, se possível, o consumo do álcool. Comam melhor. Não é comer mais. Comam melhor. Isso é importante. Comam melhor, por favor. Deixem de comer comida processada. Que isto são coisas que são muito importantes. Façam ou tenham uma vida saudável. Façam algum exercício físico, é importante. O exercício físico é muito importante. Façam pelo menos
um teste do vírus de hepatite C na vida, façam uns testes para as doenças do fígado no seu médico de família. Por exemplo, uma outra doença que nós não podemos esquecer aqui, que é importante, as mulheres padecem particularmente esta doença, que é uma doença que é chamada colangite biliar primária. Eu chamo aqui a atenção disto neste apelo, que é diagnosticada por uma análise, que se chama fosfatase alcalina. Se nós tivermos este cuidado de o álcool, o exercício físico, fazer uns testes analíticos para o fígado, vírus de hepatite C, fosfatase alcalina, outras análises do fígado, se comermos bem, nós na realidade provavelmente conseguimos ter uma doença hepática, uma doença, ou seja, uma saúde hepática mais favorável e que nos permite viver mais anos sem padecermos de doenças de fígado. Ok? Para o governo ter a coragem, eu vou dizer ter a coragem, porque isto, enfim, nós não imaginamos o poder económico que tem a indústria do álcool em Portugal. A indústria da alimentação, por exemplo, um poder tremendo, tremendo, mas que tenham coragem de aumentar o preço do álcool. Que tenham coragem, por impostos, de aumentar o preço do álcool. O mesmo que fizeram para as bebidas açucaradas, tenham a coragem de o fazer para o álcool. Coragem. Que não vão ter, não é? Porque se nós percebemos um pouco de algumas declarações de algumas entidades governamentais e de alguns ministérios, percebe-se, de facto, que não vai acontecer isso, mas que tenham a coragem de o fazer. Porque sabe que há um projeto na União Europeia que deu um broá terrível, que foi de tentar colocar nas bebidas alcoólicas a mesma mensagem que havia no tabaco. No tabaco. Sim, não é só a Não mensagem. não imaginou Não é deu só o que está aquilo. escrito, são aquelas fotografias. Não imaginou o que é que isso foi. Países como Itália, França, Espanha, puseram-se completamente naquilo. Completamente. Já viu o que era estar num restaurante fancy com uma garrafa de vinho à frente com imagens de um tumor? Do tumor hepático. Provavelmente as pessoas, em vez de beberem a Bebiam garrafa, água. bebiam água. Não é? Quer dizer, portanto, e isto é a coragem principal. E depois também, quer dizer, o governo e as entidades que olhem para alguns projetos que foram sendo implementados em Portugal, que vão coletando esses mesmos projetos e que os tentem implementar a nível nacional. Eu falo, por exemplo, do nosso projeto ao nível dos centros de respostas integradas, das equipas de tratamento e mesmo das prisões. Se nós tivermos, imaginem só uma máquina destas que nós tivemos para fazer uma PCR do vírus C, pudesse ser, enfim, andar de um lado para o outro, sempre a circular entre os diferentes ETs ou diferentes prisões que haja no distrito. Nós provavelmente com isso conseguíamos facilmente, naquela população, erradicar o vírus da hepatite C. Custa muito? Não custa muito. Não custa muito. O que custa é vontade de o fazer. Dá trabalho, Não é vontade muitas vezes de o fazer, sabe? É vontade de o fazer. Vencer a inércia. Sabe que em Portugal a inércia é algo que é, ou seja, é muito complicado. Na saúde a inércia é tremenda. Uma pessoa vencer a inércia. Começar a fazer-se. Pôr a coisa em movimento. É muito difícil. Muito difícil. E repare bem, falou há bocado no PRR. Veja o que custa, ou o que está a custar, a implementar os projetos do PRR em Portugal. Quando nós temos limites para o fazer. De tempo. Se não o fizermos, perdemos as verbas. E há quanto tempo é que essas verbas já vieram? Não sei quanto tempo. Quer dizer, esta inércia é tremenda. Uma inércia. Primeiro que comece. Tremendo. Dr. José Presa Ramos, muito obrigada por esta conversa e obrigada acima de tudo, acima do médico, pela pessoa com propósito que é, porque acredito que para
se unir a causas destas e vencer a inércia, é preciso, de facto, exercer a medicina pelo lado mais humano e com propósito. Muito obrigado, Rita. É preciso ter resiliência. E nós temos de ser resilientes. Eu nisso sou muito resiliente. Portanto, acredito sempre. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto.